E essa é a sexta coisa e última que nós aprendemos. É sermos obedientes. Essa é a sexta coisa. Tudo aconteceu porque Gideão foi obediente à voz de Deus. Toda a vitória do povo foi porque Gideão obedeceu à voz de Deus. Nada teria dado certo se Gideão tivesse desobedecido, mas Gideão obedeceu. Aleluia. Juízes 6,14. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força. Olha como é estranho, queridos, é esquisito você pensar meramente na perspectiva humana, porque esse que Deus está mandando ir na força dele, ele diz: vai nesta tua força. Quando você pensa assim, se você lê esse texto isolado, você tem a impressão que Gideão era um gigante, era um cara de guerra, era um homem tarimbado na luta. Mas sabe o que ele diz? Quando Deus comissiona ele, quando Deus passa para ele a responsabilidade de libertar o povo, mas eu sou o menor na casa de meu pai. A casa de meu pai é a menor em Manassés. Manassés é a menor tribo. Ou seja, ele é o menor do menor do menor. Esse que é o menor do menor do menor, sabe? Esse aí está recebendo essa palavra. Virou-se o Senhor, virou-se quem? O Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Sabe por quê? Aí ele vai lá, continua: porventura não te envio eu? Ou seja, Deus manda, se Deus mandar, faça. Se Deus mandar, não fique pensando, mas como, não, mandou, faça. Não se preocupe com como vai ser, não, que Ele vai dar direção. Não se preocupe com o resultado, não, porque Deus começa escrevendo pelo resultado. Alô? Ele já sabe o resultado. Na contabilidade de Deus, Ele já sabe o que vai gerar tudo aquilo ali. Mas a questão da obediência, lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Então, queridos, eu quero concluir voltando ao texto original. Eis, Isaías 43, 19: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Foi o que Deus colocou para Gideão, foi um caminho no deserto. Ele não tinha saída, ele não tinha alternativa, mas Deus colocou para ele o quê? Um caminho no deserto e rios no ermo. Foi o que Deus fez. Em outras palavras, Deus fez o impossível, o improvável, aquilo que seria totalmente zero de possibilidade de acontecer. Deus fez, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Deus não tem problema com alguma coisa que seja difícil. Porventura há algo demasiadamente difícil para Deus? Não. Deus é vivo. Aleluia. Então, queridos,
O que é que nós aprendemos de lição para as nossas vidas? Aprendemos que vale a pena estar atento e ter foco nas coisas que Deus direciona. Não devemos nos dispersar, mas ficar atento à direção de Deus. Aprendemos que vale a pena ser dependente de Deus. Vale a pena não ser um dependente mais ou menos, não em algumas coisas, não, seja plenamente, em todas as coisas, seja dependente de Deus. Seja dependente nas suas finanças, seja dependente na sua saúde, seja dependente no seu lar, seja dependente em todas as coisas. Aprendemos, queridos, que vale a pena viver o princípio da unidade. Vale a pena viver o princípio da unidade. Quando a Torre de Babel estava sendo edificada, então tem uma coisa estranha aqui que acontece. Uma coisa estranha, porque Deus, tem alguma coisa difícil para Deus? Tem ou não? Não. Mas Deus não quebra seus princípios. Deus não quebra seus princípios. Agora ele diz o seguinte: diz, a coisa está complicada lá embaixo. Está complicado porque a voz dele é uma só. Eles estão no mesmo propósito. E sabe o que é que Deus diz? Não há nada que possamos fazer. É quando Deus vem e confunde as línguas. Quando confunde as línguas, ele quebra a unidade. O povo não consegue mais ser um, falando línguas diferentes. Então, aí o que aconteceu? Parou a construção. Porque eles não se entendiam mais. Então, queridos, a unidade é um princípio. Alô? É um princípio. Temos que estar atento à voz de comando. Deus tem um comando para as nossas vidas. Ele dá um comando. E precisamos estar atentos que comando é esse que Deus nos dá. Temos que estar atentos, queridos, à estratégia que vem do céu para as nossas vidas. Às vezes nós oramos, buscamos de Deus uma resposta, mas sabe, somos tão apressadinhos, que quantas vezes, queridos, Deus ainda não respondeu, e a gente já avança, a gente já corre, como se Ele tivesse respondido, e daí fazemos a coisa porque achamos que assim vai dar certo, e de repente algo que pela lógica daria certo, acabou não dando. Quantas cabeçadas eu já dei, tentando fazer coisas porque a lógica dizia que estava tranquilo, que ia dar certo. Depois eu voltava para Deus e pedia perdão: Senhor, me perdoa, que besteira eu fiz. Que besteira eu fiz. Aí eu vou agora te obedecer, eu vou fazer agora direitinho, eu vou observar o que o Senhor vai me orientar. Mas sabe, queridos, a natureza do homem é assim: de repente o tempo passa, a gente esquece, está fazendo besteira de novo. Por isso nós precisamos o tempo todo, como foi cantado aqui: Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Sabe, o tempo todo Ele é bom. E às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente pensa que Deus é apenas para nos acompanhar em algumas parcerias. Deus não é nosso parceiro, é nosso dono. Alô? Então, queridos, com um parceiro a gente troca umas ideias.
mas com o dono a gente obedece. Aleluia. E a obediência, que é a última lição que nós aprendemos aqui. Então, queridos, que possamos começar esse ano de 2023, com esses princípios bem nítidos em nossas vidas. E que esse ano de 2023 seja um ano de muitas conquistas para o seu povo. Seja um ano onde Deus vai estar nos trazendo luz. E vamos resolver as questões segundo a luz que Ele nos traz. Eu já contei algumas vezes, vou encerrar com essa ilustração, que não é uma mera ilustração, é uma história real. Aconteceu com meu pai. Meu pai tinha vindo do Rio de Janeiro, com toda a família, e ele estava sem possibilidade de trabalho aqui, estava muito ruim, estava difícil. Mas meu pai ele tinha uma coisa, ele consultava o coração de Deus, ele orava ao Senhor e buscava dele resposta. E aí Deus deu uma estratégia do céu para ele. Deu uma estratégia do céu. Deu um sonho, e esse sonho, ele misturava farinha de trigo com açúcar, água e um pouco de fermento, aquilo que ele chamou Maria Maluca. Isso aconteceu aproximadamente há 57 anos. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, então é mais ou menos isso. 56, 57 anos. Quando amanheceu o dia, queridos, ele estava com aquela receita na cabeça. Foi lá, misturou aquele negócio, pegou um coco, raspou um coco, misturou com a farinha, com água, botou no forninho lá. Aquilo deu um negócio tão gostoso. Deu um negócio tão bom, que a partir dali, ele não imaginava que ele seria um empresário. E começou a sua empresa a partir dali. Isso rendeu a ele 6 grandes padarias. A partir daqui. Por quê? Porque ele foi obediente a uma estratégia do céu. Alô? Sabe, queridos, Deus é fiel. E não adianta simplesmente chegar para Deus para chorar, chegar para Deus para reclamar, chegar para Deus para dizer que não está dando certo. Eu digo: Senhor, me dá a estratégia, eu estou precisando da estratégia. Eu estou querendo a ideia. Deus vai dar.